Carta de Paulo aos Romanos 14, verso 22, 23. Depois, 1 João 1, 8, 9. Assim diz a palavra de Deus: Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Depois nós vamos ver 1 João 1, verso 8 e 9. Pode sentar, queridos. Vamos fazer uma introdução aqui primeiramente. Eu estava indagando a Deus e perguntando a Ele por que muita gente não é curado. Por que muita gente não consegue ser abençoado. Então Deus me deu esse texto veio ao meu coração enquanto eu indagava a Deus. Veja bem uma coisa. Quando alguém não consegue receber o perdão de Deus na sua vida, esse alguém vive um inferno dentro de si mesmo. Presta bem atenção nessa palavra. Quando alguém não consegue receber o perdão de Deus na sua vida e não se perdoa a si mesmo, não é curado. Vive o inferno dentro de si mesmo. Veja bem uma coisa, o que é o inferno? O inferno é um estado de condenação eterna. As pessoas que forem para o inferno, o fogo que queima é esse. Não é um fogo como a gente pensa, um fogo destrutivo. É um fogo interior, é um fogo que condena e que a pessoa tem um remorso eternamente, porque não foi capaz de aceitar o perdão de Jesus. A pessoa que vai para o inferno, não vai para o inferno porque fez isto ou aquilo, mas porque deixou de receber Jesus como Salvador e Senhor. Mas pastor, está certo isso? Você poderia pensar. Sim, está. A Bíblia diz que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Romanos 3, 23. A palavra de Deus diz que Deus nos amou embora sendo pecadores. A Bíblia diz que Jesus fala bem claro: eu não vim para os justos, mas vim para os pecadores. Assim como o médico, ele vem para o doente, eu vim para os pecadores. Olha só, irmãos. Bem, então baseado nesta palavra, Deus nos amou mesmo ainda sendo pecadores. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bom, então eu preciso crer em Jesus para ter a vida eterna. Por quê? Quando eu creio em Jesus, eu creio que o sangue dele me perdoou. Eu aceito esse perdão. Eu recebo o perdão de Deus na minha vida, sem duvidar, sem questionar. Porém, o inimigo das nossas almas é extremamente legalista e ele vive acusando irmãos dos pecados cometidos anteriores,
para que você viva o inferno na tua vida. Quando você não aceita o perdão, você já está no inferno dentro de você. Pode se cuidar, pode se tratar, pode tomar antidepressivo, pode orar, pode jejuar. Se você não aceitar o perdão de Deus na sua vida e você também se perdoar, você não tem paz de Deus. Olha bem o que eu estou dizendo. Foi Deus que falou comigo no meu coração, agora à noite. Tanto que eu ia pregar apenas 1 João 1, verso 8 e 9. Mas quando ele me disse isto, eu busquei um texto equivalente. E aqui a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Se você aprova que Deus te perdoou, por que você se condena a si mesmo? Então você está dizendo para Deus: eu não creio que o Senhor me perdoou. Estaríamos nos autopunindo, punindo a si mesmo por algo que não dá mais para mudar, algo que já foi, algo que já fizemos, algo que podemos tomar posse do perdão nas nossas vidas. Você sabia que o religioso é legalista? O religioso quer ser perfeito em si mesmo. O judeu queria ser perfeito em si mesmo. Aquele jovem que se aproximou de Jesus e disse: bom mestre, o que hei de fazer para ter a vida eterna? Jesus diz: você conhece a lei? Ah, conheço. Eu tenho observado a lei e eu tenho todos os dias da minha vida. Então não tinha certeza do perdão de Deus, não tinha certeza da vida eterna. Por que não tinha? Porque todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Ora, porque pecamos, nos tornamos inimigos de Deus, mas Deus nos reconcilia em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, Deus pega os nossos pecados, quando nós nos arrependemos dos pecados, Ele pega os pecados e lança no mar do esquecimento. Veja, está na palavra. A primeira palavra pregada por João Batista, o precursor de Jesus, o que veio preparar o caminho para o Messias, para Jesus, disse: arrependei-vos. Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. No dia de Pentecostes, Pedro disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para os vossos filhos, e para todos que estão longe, e para todos quanto Deus chamar. Ora, arrependei-vos. O que é arrepender? Arrepender é reconhecer que errou. Quando eu reconheço que eu erro, eu não posso mais reparar o erro que eu cometi. Compreende o que eu estou dizendo? Eu não consigo mais acertar e tirar e apagar por mim mesmo aquilo que eu já cometi. Por favor, compreenda isto. A Bíblia diz que somos salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de nós, vem de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então eu, por minhas obras, eu não consigo satisfazer a Deus, eu não consigo desfazer o pecado cometido. Só tem um jeito: o sangue de Jesus. Torna a dizer, só tem um jeito: o sangue de Jesus. Veja agora,
Quando eu me arrependo ao ouvir o Evangelho, eu reconheço que eu não sou merecedor da vida eterna. Que você tem que reconhecer que você não merece a vida eterna. Mas você tem que reconhecer que Jesus mereceu por você. Aleluia! E agora está o outro ponto. Qual ponto? Eu creio que Ele me perdoou. Isso é ser cristão. Isso é ser crente. É crer que Ele te perdoou. Glória a Deus. E quando eu creio que Ele me perdoou, eu fico em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, oh glória, eu passo a ter paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1, pela fé eu tenho paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Você não está conseguindo ter paz, não é curado desse pecado, não é curado dessa enfermidade, porque você ainda não crê que Jesus Cristo te perdoou. Falando bem claro, bem objetivamente, e você está cobrando de você mesmo. O médico te trata e você não é curado. O médico te examina e você não tem solução. O pastor prega e você não acontece nada. Ora por você e você não é curado. Porque você é um incrédulo. Você não crê que Jesus te perdoou. Se você crê que Jesus te perdoou, fica em paz. Aleluia. Entende o que eu estou dizendo agora? Você mesmo não se perdoa. E as pessoas que não se perdoam, não perdoam os outros. Perceba isso agora. São rigorosos, são religiosos, são legalistas. É difícil de lidar com uma pessoa religiosa e legalista, mas não é cristão. Por quê? Porque não se perdoa e não perdoa os outros. O Espírito está falando, irmãos. Abre o teu ouvido, por favor, em nome de Jesus. Dá crédito a essas palavras. Olha, tem gente que está 30 anos doente, porque faz 30 anos que não perdoa outras pessoas que machucaram você. Então isso dá artrite, dá artrose, dá reumatismo, dá problema no estômago, dá problema no coração, dá problema na pressão alta, dá problemas e problemas, dá problemas psicológicos, dá problemas neurológicos. Nada cura. Por quê? Porque a doença é o pecado que não está resolvido dentro de você. O pecado você não deixou Jesus resolver. Você quer você resolver, e não Jesus. Por favor, me compreenda. Então, o apóstolo João diz para aqueles que se arrependem, não para aqueles que têm remorso. Eu vou fazer aqui uma comparação para vocês poderem compreender melhor. Por favor, presta atenção. Judas chorou, se desesperou depois que traiu Jesus, mas não se arrependeu. Porque o arrependimento nos leva a pedir perdão, e Judas não pediu perdão para Jesus. E se suicidou e foi para o inferno. Eternamente ele estará com esse enigma dentro dele: eu traí o meu mestre, eu traí o meu mestre. Esse fogo não apaga e o bicho não para de morder eternamente. Porque no inferno o bicho não para de morder e o fogo não apaga, e o fogo é o remorso. Compreenda isso agora, por favor. Já o apóstolo Pedro traiu Jesus, negou Jesus 3 vezes, e o galo cantou, e Jesus olhou para ele, ele começou a chorar, e ele se arrependeu, e Jesus o perdoou. Aleluia. Não se fala mais nisso, você está perdoado. É assim que Deus está dizendo para você: não se fala mais nisso, eu te perdoei. Aceita ou rejeita, você escolhe. Eis que está diante de você a vida
ou a morte. Deuteronômio 28. Eu creio que Jesus me perdoou. Aleluia. Por isso eu vou deitar e vou dormir em paz. O diabo procura acusar. Você quer ver uma acusação clara do diabo nas nossas vidas? Morre um familiar, ou morre um amigo, ou morre um irmão de igreja, e o diabo fica dizendo: você tem culpa, você não visitou, você não orou, você não deu atenção. O diabo quer pôr um inferno dentro de você. Diga para ele: o sangue de Jesus já me purificou. Diga agora: o sangue de Jesus já me purificou. Fala alto: o sangue de Jesus já me purificou. Eu não devo mais isso. Rei Achui Manai Darabalás. Muitas vezes acontece de um filho que ofendeu o pai, e depois, quando voltou de longe para ver o pai já tinha morrido, e ele vive eternamente no inferno dentro de si. Eu deveria ter feito mais, era para mim ter feito mais, era para mim ter dado um jeito. Eternamente vai viver no inferno. É isso que o diabo quer para a gente. Mas quando eu descanso no perdão de Jesus, ele te diz e diz para mim: agora, filho, não há mais condenação para você, porque você está em mim. Aleluia. E eu estou em você. Romanos 8, verso 1. Oh, glória. Quando nós arrependemos, nós devemos agir segundo 1 João 1,8. Agora, se você quiser abrir, é bom abrir a Bíblia, manusear a Bíblia, não é? Romanos não, perdoa, 1 João 1, versículo 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado, olha bem, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 2 vezes, em 3 versículos, em 2 versículos, a Bíblia diz que se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e somos mentirosos. Não há verdade em nós, somos mentirosos. E no versículo 10, se dissermos que não pecamos, fazemos Deus mentiroso. Aí é mais grave. E a sua palavra não está em nós. Ora, aqueles que batem no peito e dizem: eu sou bom, eu sou santificado. O fulano errou, o ciclano errou, o ciclano pecou, mas eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não sou ladrão, eu não sou difamador, eu. Mas a Bíblia está dizendo que temos pecados. Quais? Não sei, Deus sabe. Deus sabe, Ele sabe. E nós estamos dizendo que Deus é mentiroso, irmãos, porque somos pecadores. Mas no versículo 9, que fica no meio dos outros dois, diz assim, olha: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ora, então a Bíblia está dizendo que além de eu me arrepender, eu devo confessar os meus pecados a Deus, não é aos homens. Tá? Não é aos homens que eu vou confessar o meu pecado. Por quê? Porque todos somos pecadores. Eu vou confessar para um pecador que eu sou pecador? Não, eu vou confessar para quem é santo, para quem é justo, para quem é perfeito, que é Deus, os meus pecados. Senhor, olha, Senhor, eu não estou tendo paz no meu coração. Seja franco. Lembra lá de 10, de 20, de 30 anos atrás? Não sei. Lembra, por favor, o que está te atormentando?
O pecado, não é? Não é o pecado? Errou. Tem jeito de arrumar? Não, porque somos pecadores. Só tem um jeito de arrumar: arrepender-se e confessar esses pecados. Para quem? Para Jesus. E você pode fazer isso nesta noite. Halabaçoque canta tu e andarabalás. Você pode dizer: Jesus, olha, na verdade, eu ainda não recebi o teu perdão. Eu quero te confessar o meu erro. E o que é pecado? Pecado é transgressão à lei de Deus. O pecado pode ser por obras. Que obras? Matar, roubar, furtar, brigar. Obras, atitudes. Pode ser por omissão. Eu deveria ter feito o bem, eu não fiz o bem. Olha aí, é pecado. E o terceiro tipo de pecado é intenção. A intenção é diferente de pensar. A intenção é ficar com aqueles pensamentos dentro do coração da gente. Coração, o que é? O que é coração? Isso. Então, veja bem, um ladrão tem a intenção de roubar um banco, por exemplo. Ele fica anos com aquela intenção. Para Deus, mesmo que ele não tenha roubado, ele é um ladrão. Entenderam o que eu estou dizendo? Compreenderam isso? A Bíblia diz nos mandamentos: não queira ter os bens do teu próximo. Não queira para você o que é do próximo. Não deseje a mulher do próximo. Está escrito nos mandamentos, e vice-versa. Muito bem. Se o cristão tiver esse tipo dentro dele de pensamento contínuo, é uma intenção, é um pecado. Onde está isso na Bíblia? Jesus falou para os fariseus: Moisés vos disse, não matarás. Porém vos digo eu, quem tiver ódio no seu coração, o que é? Isso. O que é? Isso. Quem tiver ódio é um assassino. Porque o ódio leva pessoas a matarem outras pessoas. Olha bem. Né? Moisés vos disse, não adulterarás. Porém vos digo eu, quem atentar numa mulher e cobiçá-la no seu coração, já é um adúltero. Olha aí. Então, esses são pecados intencionais. Pecado de omissão. Você poderia ter orado por alguém que está necessitado. Você poderia ter dispensado tempo para aconselhar uma pessoa que precisa de aconselhamento. Você poderia ter dado carona para um irmão que está com problema de saúde, quando sai do culto, para levá-lo à sua casa. E assim por diante. Mas você se omite. O que é omissão? Omissão é não fazer o que deveria fazer. Compreenderam? E isso é pecado. Atitude: matar, roubar, prostituir, furtar, brigar e etc. É atitude. Então tem 3 tipos de pecado. E tem um que esse não tem perdão. Chama blasfêmia. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Entenderam o que eu estou dizendo, irmãos? Se, e com certeza, com a graça de Deus, não blasfemamos contra o Espírito Santo, com absoluta certeza, já estivemos dentro de um daqueles 3 tipos de pecado: ação, omissão ou intenção. Qual é o jeito de ser perdoado? Reconhecer que Jesus mereceu por nós o nosso perdão. Mas o que eu devo fazer? Arrepender-se, confessar o pecado para ele, não para o pastor, não para homem algum, nem mulher alguma, mas para Jesus. Confessa o teu pecado a ele. E o que ele faz? Ele te purifica desse pecado.
Ele te perdoa. O que eu devo fazer? Aceitar o perdão, reconhecer que Ele me perdoou e ter paz de Deus dentro de mim. Entenderam isso bem claro? Agora, não é porque você está na igreja que você está curado, está liberto, está perdoado. É uma atitude sua para com Deus. É uma atitude pessoal, individual e intransferível. É você com Deus, sou eu com Deus, somos nós com Deus. Entenderam o que eu estou dizendo? Então, nesta noite de Santa Ceia, você pode ser curado dos pecados. Consequentemente, você vai ser curado da parte psicológica, da parte física. É por isto que os pastores que pregam a genuína palavra de Deus dizem, na Santa Ceia, acontecem curas. Aleluia! Oh, Rabalaia! Porque está em Isaías 53, pelas suas pisaduras, fomos o quê? Pelas suas pisaduras, verdadeiramente Ele tomou sobre si e levou nossos pecados, nossas iniquidades, nossas transgressões, e o castigo que nos traz o quê? A paz, estava sobre quem? Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Está aí, irmão. Você quer cura do pecado? Quer cura física? Quer cura mental? Quer cura emocional? Só Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo. E Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Ele está aqui agora, estendendo a sua mão e dizendo: o que você quer de mim, meu filho? O que você precisa de mim, minha filha? Eu estou aqui para te abençoar, para te perdoar, para te dar a minha paz. Eu vos deixo a minha paz. Eu vos dou a minha paz. Aleluia. Compreenderam bem o que eu disse agora? Então está implícito e incluso que eu devo perdoar aquele que pecou contra mim. Aonde está isso? Em Mateus capítulo 6, na oração que Jesus ensinou, que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. Está entendendo? Ó, Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita tua vontade, na terra, assim como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas ou ofensas, assim como perdoamos os nossos devedores ou os nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aí Jesus diz depois disso: porque se não perdoardes aqueles que vos ofenderam, vosso Pai Celestial não perdoará a vós. Se eu não estiver apto a perdoar quem pecou contra mim, quem ofendeu a minha pessoa, eu não estou apto para receber o perdão de Deus. Está compreendendo o que eu estou dizendo aqui? É dando, isso, é perdoando, é amando, isso. O Evangelho tem o que? Correspondência, reciprocidade. Entenderam bem, irmãos? Isso é que é ser um cristão de verdade. Cristão de verdade é o que pratica o quê? O que pratica o cristão de verdade? A palavra de Deus, os mandamentos de Cristo. Eis que vos dou o quê?
um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Jesus nunca jogou na cara de uma pessoa os pecados que a pessoa cometeu, quando essa pessoa procurou com sinceridade de coração. Por que ele não fez isso? Porque eu vim para os pecadores. Eu não vim para os justos. Ou melhor, eu não vim para aqueles que se dizem justos. Hoje, será que ele mudou de ideia? Não, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então veja bem uma coisa, olha, se eu, embora pecador, me aproximo de Jesus Cristo, confesso arrependido, reconheço que sou pecador, peço perdão para Ele, Ele diz: eu te perdoo, meu filho. Eu não posso duvidar no perdão dele, posso? Eu tenho o costume de dizer, quando tem velório e me dão a oportunidade de pregar, em muitas oportunidades eu digo assim: veja bem, a palavra de Deus é a verdade, provada por 2 textos só, não precisa mais do que 2. A Bíblia diz: tu és pó, então esse defunto vai ser plantado aonde? No pó, na terra, tá? É verdade isso? Mesmo o ateu não tem que reconhecer isso? O cientista não tem que reconhecer isso? Tá? Sim, então, é verdade, não é? Mas a Bíblia diz o seguinte: em verdade, verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo de condenação, mas passou, da onde? Da morte para a vida. Vocês creem nesses textos? Vocês confiam em Jesus de verdade? Isso, é só confiar, irmãos. Ele quer o nosso coração, tá? Então não devemos o quê? Pensar que merecemos de Deus alguma coisa. Por quê? Não merecemos. Mas podemos aceitar o presente que Ele nos deu. Qual é o presente que Ele nos deu? O perdão e a vida eterna. E eu tenho que receber de que jeito? Pela fé. O que é fé? Confiança. Vamos traduzir por aí. Confiança em Deus. Ou eu confio, ou eu não confio. Os que confiam em Deus, renova suas forças e sobe como tem asas de águia, corre e não se cansa, aleluia. O rabalabassuri cantalaias. Os que confiam no pastor que é Jesus, têm a vida eterna.